A proposta da nossa devoção desta manhã é simples, mas profundamente transformadora. Começar o dia com um coração fiel a Deus. Antes de qualquer atividade, antes das preocupações e decisões, somos convidados a alinhar o nosso interior com o Senhor. A palavra de Deus nos ensina em Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Essa não é apenas uma recomendação, mas o fundamento de um relacionamento verdadeiro com Deus. O coração, nas Escrituras, representa o centro das nossas decisões, emoções e intenções. Não se trata apenas de sentir algo por Deus, mas de viver de forma intencional para Ele. Muitas vezes, podemos até praticar atos religiosos, mas se nosso coração não estiver envolvido, tudo se torna vazio. Deus não busca apenas ações externas. Ele deseja um coração inteiro, entregue e fiel. Hoje, somos chamados a refletir sobre isso. Como está o nosso coração diante de Deus? Ele está dividido, distraído ou totalmente rendido ao Senhor? Essa reflexão não é para gerar culpa, mas para nos levar a um novo começo. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. A Bíblia nos mostra repetidamente que o coração tem um papel central na nossa caminhada com Deus. Em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito: O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência exterior, porém o Senhor vê o coração. Essa verdade nos confronta de forma direta, porque revela que Deus não está impressionado com aquilo que mostramos por fora, mas com aquilo que realmente somos por dentro. Podemos até manter uma aparência de espiritualidade, frequentar cultos, ouvir mensagens, falar sobre Deus, mas se o nosso coração não estiver verdadeiramente alinhado com Ele, tudo isso perde o valor. Deus conhece nossas intenções, nossos pensamentos mais profundos, até aquilo que tentamos esconder. Nada passa despercebido aos olhos dele. E é exatamente por isso que o cuidado com o coração se torna tão essencial. Um coração fiel não é um coração perfeito, mas é um coração sincero, quebrantado e disposto a obedecer. É aquele que reconhece quando erra, que se arrepende e que busca constantemente voltar para a presença de Deus. Quando olhamos para a vida de Davi, vemos um exemplo claro dessa verdade. Mesmo com falhas, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso não significa que ele nunca errou, mas que havia nele um desejo genuíno de agradar ao Senhor. Seu coração era sensível à voz de Deus e rápido em se render. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não procura perfeição. Ele procura disposição. Ele não busca pessoas impecáveis, mas pessoas que estejam dispostas a viver uma vida verdadeira diante dele. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a examinar o nosso coração e a permitir que Deus o transforme completamente. Ter um coração fiel diante de Deus significa viver com pureza, devoção e intenção em cada detalhe da vida. Não se trata apenas de palavras ou sentimentos momentâneos, mas de uma postura constante de amor e entrega ao Senhor. Um coração fiel é aquele que escolhe Deus todos os dias, acima de qualquer outra coisa. Isso porque o nosso coração é facilmente influenciado. As preocupações da vida, os desejos passageiros, as distrações do dia a dia e até mesmo as pressões externas podem, pouco a pouco, ocupar o espaço que deveria ser de Deus. E quando isso acontece, quase sem perceber, começamos a nos afastar daquilo que realmente importa. Por isso, a fidelidade não acontece por acaso. Ela começa com uma decisão, mas precisa ser sustentada por disciplina e comunhão. Precisamos vigiar constantemente aquilo que permitimos entrar em nosso coração. Aquilo que alimentamos diariamente é o que molda quem nos tornamos. Ao observar as Escrituras, percebemos que os homens e mulheres que viveram de forma fiel a Deus tinham algo em comum. Eles cultivavam um relacionamento constante com Ele. Não era algo ocasional ou apenas em momentos de necessidade, mas uma prática diária. Eles buscavam a presença de Deus com sinceridade e faziam disso uma prioridade em suas vidas. Um coração fiel não nasce pronto, ele é formado ao longo do tempo. Ele é moldado na presença de Deus, através da oração, da meditação na palavra e da entrega diária. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o nosso coração se alinha com a vontade dele e mais forte se torna a nossa fidelidade. A fidelidade do coração não está apenas nas atitudes visíveis, mas principalmente naquilo que acontece dentro de nós, no secreto. Em Salmos, capítulo 19, versículo 14, encontramos uma oração profunda de Davi.
Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração diante de ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Esse versículo revela o desejo de um coração completamente alinhado com Deus, não apenas nas ações, mas também nos pensamentos. Isso nos ensina que um coração fiel precisa ser cuidado diariamente. Não basta apenas tomar uma decisão uma vez, é necessário alimentar essa decisão todos os dias. Nossos pensamentos, intenções e emoções precisam ser constantemente entregues a Deus. Aquilo que cultivamos internamente influencia diretamente a forma como vivemos externamente. Muitas vezes, o afastamento de Deus não acontece de forma repentina, mas sim aos poucos. Pequenas distrações, prioridades erradas e negligência espiritual podem, lentamente, enfraquecer a nossa comunhão com o Senhor. Por isso, a vigilância é essencial. Precisamos estar atentos ao estado do nosso coração. A comunhão com Deus deve ser uma prática constante, não algo ocasional. É no relacionamento diário com Ele que o nosso coração se fortalece e permanece sensível à sua voz. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais alinhados nos tornamos com a sua vontade. Um coração fiel é aquele que aprende a permanecer. Mesmo em meio às dificuldades, às mudanças e aos desafios da vida, ele continua firme, porque está enraizado em Deus. Essa constância é o que sustenta uma vida espiritual verdadeira e profunda. Quando decidimos viver com um coração fiel a Deus, algo começa a mudar dentro de nós de forma profunda. Não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação que começa no interior e se reflete em todas as áreas da nossa vida. Nossas decisões passam a ser mais alinhadas com a vontade de Deus, nossos pensamentos se tornam mais puros e nossa sensibilidade espiritual aumenta. A fidelidade a Deus gera proximidade com Ele, e quanto mais próximos estamos, mais percebemos a sua direção, a sua voz e o seu cuidado. Em 1º Livro dos Reis, capítulo 15, versículo 5, vemos que Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e permaneceu firme em sua caminhada. Isso mostra que um coração fiel não é aquele que nunca falha, mas aquele que permanece comprometido com Deus ao longo da vida. Outro exemplo poderoso é o de Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Sua fidelidade não foi perfeita, mas foi constante. Ele escolheu confiar em Deus, mesmo quando não entendia completamente o que estava acontecendo. E essa confiança gerou um relacionamento profundo com o Senhor. A verdade é que Deus se agrada da fidelidade. Ele honra aqueles que escolhem permanecer, que escolhem buscá-lo diariamente e que não desistem da caminhada, mesmo diante das dificuldades. A fidelidade abre portas para uma vida de intimidade com Deus. Talvez hoje você reconheça que seu coração não tem estado totalmente firme. Talvez você tenha se distraído ou esfriado na fé. Mas essa é a beleza do Evangelho. Sempre existe a oportunidade de recomeçar. Hoje pode ser o seu novo começo. Hoje você pode decidir viver com um coração verdadeiramente fiel a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta manhã e por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo em meu coração através da tua palavra. Obrigado por me lembrar da importância de viver uma vida verdadeira diante de ti, com um coração fiel, sincero e totalmente entregue. Senhor, eu reconheço que nem sempre tenho sido constante na minha caminhada contigo. Muitas vezes me distraí, permiti que outras coisas ocupassem o teu lugar e deixei minha devoção esfriar. Houve momentos em que meu coração esteve dividido, minha fé enfraquecida e minha comunhão contigo não foi prioridade. Hoje eu me coloco diante de ti com sinceridade. Não quero mais viver de aparência, não quero apenas falar sobre fé, mas viver uma fé real, profunda e constante. Eu reconheço minhas falhas e abro meu coração completamente para que o Senhor faça a tua obra em mim. Sonda-me, Senhor, e mostra tudo aquilo que precisa ser transformado dentro de mim. Revela as áreas que ainda não estão alinhadas com a tua vontade. Remove tudo aquilo que tem ocupado espaço demais no meu coração e que tem me afastado da tua presença. Cria em mim um coração puro, um coração sensível à tua voz, um coração disposto a obedecer. Ajuda-me a desenvolver uma vida de comunhão verdadeira contigo, não apenas em momentos específicos, mas todos os dias. Que hoje seja o início de uma nova postura, de uma nova entrega e de uma nova caminhada contigo. Pai, continua a trabalhar em mim a partir deste dia. Fortalece meu coração para que eu permaneça fiel, não apenas nos momentos fáceis, mas também quando tudo parecer difícil.
Ensina-me a confiar em Ti acima das minhas emoções, acima das circunstâncias e acima das minhas próprias vontades. Senhor, quando eu estiver fraco, me sustenta. Quando eu me sentir perdido, me direciona. Quando eu me distrair, me chama de volta. Não permita que o meu coração se afaste da Tua presença. Guarda os meus pensamentos, purifica as minhas intenções e firma os meus passos no Teu caminho. Ajuda-me a viver uma vida de constância, de disciplina espiritual e de amor verdadeiro por Ti. Que a minha fidelidade não seja momentânea, mas diária. Que eu não Te busque apenas quando preciso, mas que a Tua presença seja meu lugar favorito todos os dias. Que o meu coração seja totalmente Teu. Que minhas escolhas Te honrem. Que minha vida reflita a Tua graça. E que, a partir de hoje, eu viva com mais intenção, mais devoção e mais entrega. Eu declaro que escolho ser fiel a Ti, não pela minha força, mas pela Tua graça que me sustenta e me transforma a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho ser fiel a Deus hoje. Balão de fala se você tem um pedido de oração. Deixe aqui. Quero orar por você. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa começar o dia com Deus. E não esqueça, todos os dias são uma nova chance de viver com o coração fiel.